Bom Gostaria que dia. você se apresentasse para a nossa turma de calouros. Claro, será um prazer. Eu sou o professor Marcelo Antônio Marota. Eu trabalho aqui pelo Departamento de Ciência da Computação e hoje eu tenho o prazer de recebê-los aqui, né, para a gente poder fazer essa entrevista. Como vocês podem saber, eu sou o professor que trabalha com a parte de rede de computadores, mais focado para a parte de rede sem fio, redes seguras e também redes definidas por software. A gente Mas eu tenho doutorado pela Universidade do Rio Grande do Sul e é onde eu pude também fazer intercâmbio junto com o Trinity College em Dublin, onde eu fiz meu doutorado sanduíche. E eu também hoje acumulo alguns cargos que estão que vocês vão acabar tendo que mais cedo ou mais tarde vir conversar comigo. Eu estou para entrar como chefe de departamento daqui a pouquinho. Hum. Sou diretor de tecnologia, infraestrutura e TI pela Sociedade Brasileira de Computação. E, professor, eu gostaria de saber, aqui dentro da UNB, o que você faz de E aí eu projetos? estava à frente da disciplina de práticas extensionistas, onde todos os semestres a gente tenta criar, né, uma ação extensionista, e entre essas ações extensionistas, como eu tenho contato com o pessoal da AWS, né, somos muito parceiros, aí eu convidei eles para poder nos ajudar a fazer um hackathon para os alunos poderem ter uma imersão, né, a possibilidade de trabalhar com tecnologias de nuvem e etc., através de uma atividade com a maratona voltada para as tecnologias da AWS. Além disso, além desses eventos, etc., eu também tenho o Profissa, né? Inclusive está aqui a tela aqui do trás, que é um dos nossos projetos que trabalham com a parte de redes definidas por software, que são redes programáveis, né? Onde a gente troca toda a parte de controle que estava antes dentro das caixas de rede, a gente tenta extrair esse controle para centralizar o controle das caixas e aí transforma as caixas são switches, tá? Normalmente computadores de pacote, etc., que vai transformando essas caixas em apenas encaminhadoras e a gente controla a forma como elas encaminham os pacotes dentro da rede, etc. Então a gente utiliza controladores para isso e a gente traz toda a parte de engenharia de software também para dentro das redes, né? Então toda a parte de trabalhar com design patterns, reuso, etc., tudo para dentro da rede, porque é uma área onde o software ele é muito desenvolvido pelo próprio usuário ou então por empresas como a própria Ericsson. E aí o que acontece? Quando a empresa faz o software, cada um faz seu software exato, sem nenhum tipo de coordenação, talvez sem utilizar boas práticas, sem estimular reuso. Uhum. E a nossa ideia com o Profissa é criar um arcabouço que permita que as pessoas possam desenvolver seus próprios softwares de rede, promovendo reuso, criando uma comunidade para desenvolvimento. Então é tudo. Esse é um dos projetos que eu trabalho. Tem vários outros, né? Eu também. Professor, você falou muito da sua área, né, que é redes, e eu gostaria de saber por que que você escolheu essa área, porque normalmente as pessoas começam, escolhem alguma coisa, pô, gostei, não gostei, só que vendo aqui a sua graduação, o seu doutorado, para onde você foi, você escolheu redes e ficou. Perfeito. Primeira coisa, né? Eu acho muito legal vocês fazerem essa pergunta, porque acho que as pessoas não entendem que áreas que normalmente não chamam tanto a atenção são normalmente as que mais precisam de pessoas. Então, queridos calouros, redes é um baú de tesouro, tá? Uhum. Porque se vocês quiserem trabalhar numa área que vai proporcionar, né, oportunidades como nenhuma outra, redes é uma delas, tá? Exatamente porque ela é um pouco mais difícil de lidar mesmo, né? Ela se afasta um pouquinho do software, cai um pouquinho mais em hardware, né? Então é importante que isso fique bem claro, né? Mas no momento que você consegue casar hardware e software, é onde você tem de fato boas oportunidades para explorar. A Então, gente colocou aqui uma questão para curiosidade, né? O que que você acha aí das IAs e NFTs, que foram as últimas ondas aí de tecnologia que apareceram no mercado? sim, essas perfeito. tecnologias elas acabam vindo para ajudar, né? Então, assim, no final das contas, eu poderia falar delas de forma geral, né? Não tem jeito, IA veio para ficar, não tem jeito, né? Por exemplo, eu vou falar sobre o que isso muda na minha área, tá? Então, por exemplo, foi legal porque isso pôde reviver uma área da área de redes que estava um pouco meio que esquecida, que é a parte de redes autônomas e redes autoconfiguráveis, a ideia da rede se auto-organizar, né? Só que daí isso ficou um pouco meio que latente ali, porque não tinha mais grandes evoluções. Mas agora, com esse retorno, aí criaram-se as Intent-Based Networks. A parte de blockchain voltada para poder criar identificações únicas, né? Aí, bom, a gente não usa tanto para fazer arte,
tá? Não é Sim. não é esse nosso foco, não Apesar de somos ser de desenho. a moda foi essa, né? Mas não é para isso que a gente usa. O que a gente usa, aí tem uma outra área que a gente entra na área já de redes disruptivas, que é inclusive redes que, por exemplo, querem jogar fora o TCP/IP. Imagina se não tem mais IP na sua rede. E aí você ter literalmente o conteúdo sendo o principal endereçador. Aí nessa... Como eles vão te encontrar aí pelo decorrer do curso? Então eu queria saber um pouco das matérias que você dá aí na grade. Claro, claro. Eu estou um pouco mais afastado do início do semestre. Eu estou lá em Teleinformática e Redes 1, que é uma disciplina que a gente dá. E é como ele já foi. Tô passando por isso lá. Ele já sabe que camada 1 e camada 2 é o que a gente trabalha. Então, quando a gente fala em camadas, a gente está falando que a rede é organizada em camadas de protocolo, né, pessoal? Mas em síntese, eu literalmente vou ensinar para vocês o que acontece dentro da sua interface de rede. E o que é interessante? Ainda que seja muito voltado para as comunicações de redes, isso acontece dentro do seu computador, inclusive para o barramento, para o processador, para várias coisas que acontecem no seu hardware, é desse mesmo jeito. Então vocês vão aprender comigo como fazer para sair do mundo analógico para cair no mundo digital de verdade. Mas e não, tirando essas duas disciplinas, outra coisa que a gente faz bastante são as ações extensionistas, né? Estou sempre envolvido, né? E outra coisa é TG, né? Venha cá, quer ser orientado, quer trabalhar nessa área de redes, poxa, porta aberta, só vem conversar comigo. Daí agora eu queria que o senhor desse alguma dica, um conselho para alguns alunos que querem seguir pela mesma área que você, estudar os conteúdos semelhantes aos conteúdos que você gosta, que você trabalha, que você ministra e tudo mais. Tá, legal. Cara, tem vários jeitos de entrar em redes de computadores, poderia dar 1000 explicações. Acho que a mais fácil é ao longo do curso as disciplinas de redes, né? Eu acho que elas ajudam. Inclusive, se você é de engenharia, você consegue pegar um curso de redes, por exemplo, como aluno ouvinte, ou então como optativa nos outros cursos. Se você já está no curso de SIC e quer conhecer está no bacharelado de ciência da computação e quer conhecer parte de camada física, você pode pegar minha disciplina computativa também. É meio competida, mas dá para tentar. E aí aparece lá como aluno especial, como aluno de optativa, cara, vai dar certo. Acho que é o jeito mais simples, é menos dolorido. Por que eu estou falando que é dolorido? Porque quando você vai mexer com redes, depende muito da profundidade que você vai mexer com ela, tu tem muita dificuldade em enxergar ela acontecendo, né? Então, agora, uma que é facinho de vocês mexer, e inclusive é divertida, é camadas mais superiores. Então, por exemplo, tu gosta de HTTP? Faz uma aplicação em REST, né? Você vai lá, a aplicação em REST é o início do protocolo. Para quem está começando, assim, quer ver o negócio funcionar, é a padronização feita por Roy T. Fielding dentro do doutorado dele. Ele pegou toda a ideia do HTTP, como ele funciona, e organizou com os recursos. E cada recurso que você programa ali é como se ele utilizasse os métodos do protocolo, que é o GET, o POST, o PUT, o DELETE, e transformar no método CRUD, né? Então, create, read, update, delete. E aí você vai ver que é os 4 métodos do HTTP versus os 4 métodos do CRUD. Então ali você já está enxergando, você está começando a entender o que é protocolo. Aí depois você pode cair para baixo também. Quero fazer comunicação remota de processos, RPC. Cara, abre um socket TCP, abre um socket UDP, dá para você trabalhar, fazer um monte de coisa ali. E você vai estar mexendo com redes, ainda que não profundamente, né? Não está mexendo nas funções, está mexendo na camada de transporte, né? Mas se você descer mais um pouquinho, daí você vai ter os IPs, como é que você faz uma rede IP, como é que você faz... Então dá para você trabalhar em todas as camadas. Mas acho que é isso. Terminamos. Muito obrigada, professor, eu que agradeço. disponibilidade. Que você se apresentasse primeiro, falasse quem é você e sua formação acadêmica. Eu sou o João Luiz, né, professor do Departamento de Engenharia Elétrica. Já fui coordenador do curso de Engenharia de Computação, né, na verdade, antes do Guilherme eu era coordenador. Atualmente sou vice-coordenador do curso de Engenharia de Computação e também sou membro do NDE, né, de Engenharia de Computação, que decide coisas relativas, por exemplo, a currículo, mudança de regulamento, essas coisas assim. Sobre minha formação, eu sou ex-aluno da UNB, né, eu sou formado em Engenharia de Redes pela UNB, fui da primeira turma de Engenharia de Redes da UNB. Fiz mestrado aqui na UNB também em Engenharia Elétrica, voltada para a Engenharia Biomédica. E fiz meu doutorado nos Estados Unidos, em Los Angeles, também voltado para Biomédica e Ressonância Magnética. Né? E aí voltei do doutorado em 2008, fiquei um ano no Gama, 2009, e desde 2010 eu estou aqui no Departamento de Engenharia Elétrica.
E aí eu dou aula para os cursos de engenharia elétrica, engenharia de redes, engenharia mecatrônica e engenharia de computação. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre as matérias que o senhor ministrou para turmas de engenharia da computação, que eu vi que você já deu a matéria de introdução. Atualmente eu estou dando sistemas digitais, né? Acho que teve uns 2 semestres aí que tinha uma turma minha que era praticamente só engenharia de computação, o semestre passado e o semestre anterior, mas esse semestre já foi, eu estou com 2 turmas e as 2 estão misturadas, né? Tem 20 alunos de engenharia de computação numa turma e 20 alunos de engenharia de computação na outra. Antes disso, eu passei muitos anos dando sinais de sistemas em tempo contínuo, que também é obrigatório para vocês, né? E por muitos anos a turma era a turma de mecatrônica, né? Então sempre tinha alguns alunos de engenharia de computação também, mas a maioria era de mecatrônica, mas por final já deu uma misturada, assim, acho que teve até um semestre que a maioria era de engenharia de computação. Mas eu também já dei laboratório de sistemas digitais, já dei circuitos elétricos, né? Já dei laboratório de eletrônica, laboratório de circuitos. Muito tempo atrás dei princípio de comunicação, área de eletrônica, né? O departamento de engenharia elétrica, a gente internamente assim, a gente é meio que dividido em 5 áreas, na verdade, né? Tem a área de eletrônica, a área de controle, a área de telecomunicações, a área de potência e a área de redes, né? Eu sou professor da área de eletrônica. Para as disciplinas das outras áreas, aí são os professores das outras áreas que lecionam. Princípio de comunicação, por exemplo, eu dei na época que eu era professor substituto. Foi antes do meu doutorado ainda, né? Então, hoje é uma disciplina que provavelmente eu não seria alocado para lecionar porque está fora da minha área. Aproveitando que o senhor comentou que já foi coordenador, né, do engenharia de computação, como era a saída em questão de estágio? Como que está essa área, assim, em relação a oportunidades? O pessoal de engenharia de computação, a maioria acho que começa a estagiar bem cedo, assim. Eu acho que muita gente do curso está estagiando bem cedo. Muitos por necessidade, né? A gente tem um grande número de alunos de baixa renda e aí desde o primeiro semestre já tem que estar estagiando para conseguir se manter no curso, né? E outro por opção mesmo, né? Eu, assim, a minha visão é a minha visão assim, da época que eu era aluno, aí, quantos anos atrás? 30 anos atrás, né? Então, assim, na minha época ali, eu vi assim, que seria mais interessante deixar para estagiar meio do meio para o final do curso, porque eu acho o curso muito puxado, né? Então, e no começo do curso, ele cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, etc., eu acho que é importante para o aluno focar em passar e não reprovar, não ser desligado, principalmente, né? E os alunos que começam a estagiar muito cedo começam a reprovar de mais disciplina e muitos acabam sendo desligados, né? Por outro lado, hoje eu escuto comentários do tipo que se você não estagia desde o começo, depois quando você se forma, você tem mais dificuldade de conseguir emprego. Eu sinceramente, como eu não estou no mercado de trabalho, realmente eu não sei a realidade do mercado de trabalho. Eu acho que talvez os seus colegas mais de fim de curso, ou os seus colegas que se formaram recentemente, talvez sejam até mais capazes de opinar com relação a isso, sabe? Mas assim, são escolhas, né? O curso ele vai te dar muitas opções. Se você quiser focar só em disciplina, você pode focar só em disciplina, mas você tem empresa júnior, tem equipe de competição, tudo isso acho que agrega muito, tanto a sua formação quanto ao seu currículo também. E tem a atuação profissional, de estágio também, né? Só que ninguém consegue abraçar o mundo com as pernas, tem que escolher onde você vai colocar a sua energia, né? Depende muito de cada um, realmente, do que a pessoa espera do curso, da sua formação. Eu acho que se hoje eu fosse aluno de graduação, provavelmente o que eu ia fazer era participar da Apuama, ajudar a construir carro de corrida, porque eu adoro Fórmula 1. mas então, assim, acho que realmente a experiência de cada um é muito única, assim, e a universidade dá muita possibilidade, né, de você construir a sua vida aqui. Tem gente que fica aí 10 anos, né, e aproveita os 10 anos. Né? Nesse gancho de oportunidades, com essa tecnologia de IA, o senhor acredita que ao passar dessa inovação em tecnologia, eventualmente vai se tornar prejudicial, entende, para a sociedade, diminuir oportunidades? Assim, eu já vejo assim, até em sala de aula, assim, eu acho que hoje as pessoas estão meio com preguiça de estudar, de pensar, de pesquisar, e já pega a resposta ponta do IA. Pelo menos hoje, eu sei que os algoritmos têm melhorado, né? Mas a IA ela ainda comete muito erro, né? Porque a IA é estatística, né? Ela gera uma resposta estatística, né? A IA ela é uma ferramenta excepcional para quem sabe o que está fazendo, né? Se você, por exemplo, tá usando IA para desenvolver um software para determinada aplicação, e você manja muito daquela aplicação, você vai saber testar aquilo que a IA fez para você. Se tiver errado, você vai perceber que está errado. Agora, se você é leigo na área e usa a IA para resolver o seu problema, ela vai resolver errado e você vai acreditar que está certo. E eu vejo isso aqui na disciplina. O aluno chega para mim, professor, essa questão aqui, eu perguntei para ela mandou fazer desse jeito, tá certo? Eu olho assim e falo, cara, isso aí não tem absolutamente nada a ver com o que o enunciado está perguntando.
Assim, eu vejo que eu não nem entendeu o enunciado. Por quê? Qual que seria o certo? Ver o enunciado da questão, beleza, eu não sei fazer, vou ver lá as notas de aula, vou ler o capítulo do livro sobre esse assunto para tentar entender, vou ver os exemplos que são parecidos, e aí vou tentar resolver. Se eu tiver dúvida, vou perguntar para os monitores, perguntar para meus colegas. A IA seria talvez para conferir se a resposta está certa, entendeu? Agora, se você não faz a menor ideia do que está acontecendo, nem entendeu o enunciado e vai lá e pergunta para a IA, como é que você vai saber se a resposta da IA está certa? E muitas vezes ela está errada, né? Então isso me preocupa bastante, assim, o uso de IA por leigos, né? Ele não sabe resolver os problemas sozinho, às vezes ele nem entendeu o problema, e vai se formar, vai ser um profissional que vai tentar resolver coisa por IA e vai ficar tudo errado. Então, assim, eu não sou muito otimista com relação a isso, não. Mas O que o senhor diria para as pessoas que estão entrando agora no curso de engenharia da computação, as matérias mais iniciais, como cálculo 3, cálculo 2, as matérias bem... Isso aí é uma informação importante. Assim, a evasão do curso, ou seja, quando o aluno desiste do curso, normalmente acontece muito no começo. Por quê? Porque o aluno fica represado ali em cálculo 1, física 1, sistemas digitais, algoritmos de programação de computadores, álgebra linear. Então, eu diria assim, que realmente nesse começo de curso, assim, tem que levar muito a sério, dedicar, focar, talvez deixar essas atividades extracurriculares, estágio, equipe de competição, etc., deixar quando você já estiver se sentindo seguro no curso, né? Porque assim, o curso, não é que o curso fica mais fácil, na verdade ele fica mais difícil, tá? Cálculo 2 é mais difícil que cálculo 1, cálculo 3 é mais difícil que cálculo 2, sinais de sistemas é mais difícil que cálculo 3, entendeu? O curso vai ficando mais difícil. Só que você vai ficando mais safo, você vai ficando mais... a forma de você encarar os problemas vai mudando, sua capacidade de abstração vai melhorando. Então, quando você chegar para fazer uma matéria mais de fim de curso, essa matéria com certeza vai ser bem mais difícil do que sistemas digitais. Só que você vai estar mais bem preparado. Nesse caso, minha recomendação realmente é ir mais devagar. Em vez de pegar 6 disciplinas, pega 3, pega 4, vai fazendo menos disciplina por semestre, mas sempre priorizando tentar passar em tudo, entendeu? Para não ser desligado, para não desanimar e desistir do curso. Como o senhor falou, né, você atualmente está mais voltado para a área de engenharia biomédica, que é uma área muito interessante. E daí eu queria saber se o senhor tem algum conselho ou alguma dica para algum aluno que queira, né, seguir, estudar temas relacionados a essa área e tudo mais. Sim, assim, tem o I3E, né? Se for apresentado o I3E lá na disciplina, imagino, tipo ou vão ser ainda, tipo, o I3E é a maior sociedade científica do mundo, de qualquer área, é o I3E, que é... Aqui na UNB nós temos o ramo estudantil do I3E, né? É um conjunto de estudantes que são financiados pelo I3E para desenvolver atividades em parceria com o I3E, né? Então, e aí eles têm os capítulos estudantis, né? E aí um deles, por exemplo, é o de engenharia biomédica, né? Então, eu acho que o caminho seria um PIBIC, fazer uma iniciação científica, né? Procurar um professor que atua nessa área e fazer uma iniciação científica nessa área. Aí aprender um pouco mais, ver se gosta, né? Acho que seria por aí. Obrigada, professor. Certo, professor. Beleza. Obrigado.